Pessoal, tô sem microfone hoje por um probleminha que deu, mas eu acho que o microfone aqui do Note talvez consiga captar legal. Vamos lá, a gente viu as estruturas de passado e futuro e hoje a gente ficou... Não, filho, esquece a correção para tão imediatamente. São 30 provas. São 30 provas com 4 questões cada uma. Então, assim, vou até contar uma regra para vocês, assim, que eu contei semestre passado. Por favor, eu gosto de corrigir as provas. Eu gosto de corrigir as provas com toda a atenção. Acho que vocês já receberam um trabalho comentado por mim, um comentário na lateral. Isso leva tempo, isso dá trabalho, né? Lembre-se que ainda tem mais 2 provas, então vão se preparando para elas, sem contar com esse ovo na galinha, né? Que eu vou corrigir isso com toda a paciência do mundo, até para poder ser justo no critério, né? Então eu devo pegar esse fim de semana para corrigir algumas. Eu não sei se eu dou conta de terminar tudo agora, porque o professor também precisa de sábado, domingo, né? Tomar um solzinho. Mas eu vou fazer. Exatamente. E nesse meio tempo aí tem sido todo mundo conturbado, né? Tem pintado atividades para ir e tudo mais, então eu tenho que atender a todas as demandas, inclusive as demandas pessoais. Mas, uma vez eu falei no Face, não é o caso de vocês não, mas os alunos começaram a encher o saco com a prova de morfossintaxe do semestre passado. Eu falei, vocês não me pressionem para corrigir prova, porque se eu corrigir agora, no estado de nervo que eu tô, vai ser uma chuva de nota baixa, depois não venham reclamar. Deixa eu corrigir no meu timing, porque eu gosto de corrigir as coisas quando eu estou com aquela cabeça tranquila para olhar tudo que o aluno fez. Tudo mesmo, né? É tudo de bom e tudo de ruim, né? Porque se eu for corrigir puto da vida, eu olho só tudo de ruim, entendeu? E aí eu não gosto de corrigir nesse estado de espírito, não. Vamos lá, gente. Então a gente viu, só para puxar aqui o editor de novo. Oi? O tamanho? Da fonte? Dá. Tem que ser com cuidadinho. Agora ficou demais. Um cortezinho ali, mas beleza. Melhorou? Gente, é o seguinte, a gente vai trabalhar o primeiro grupo de exercícios, que é o passado simples. Então, só para relembrar não quer demais. Vamos lá. A gente tinha no presente simples o verbo I am. Ele no passado simples ele virou I. Eu estava esperando isso, muito bem, na ponta da língua. You are era o presente simples. No passado ele virou you. Vamos pronunciar were, tá? A pronúncia é irrelevante, mas só para vocês não confundirem com where com WH, que é pronome interrogativo de lugar, tá? You were. He. He. She. It. Por quê? Não, ela veio e aí ele encolheu. Lavei e encolheu. He, she, it.
He, she, it, is. Esse era o presente simples. Passado simples dele vira he, she, it was. Beleza. Vamos pular pro. Então esses são os casos do singular. Vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, we. We, presente simples, we. I am, we are. No passado simples ele vira we were. Isso. You. Ora, se you no presente simples era you are, né? Assim como para o you não tem a diferença marcada em singular e plural, you singular e o plural, ambos you are. No passado, o fenômeno se repete, you were. Ok? E finalmente, they, terceira pessoa do plural, they, presente simples, they are. Passado simples, they were. Quer ver um jeito fácil de memorizar isso? Com exceção de he, she, it, que é o was, vou até marcar em vermelho a diferença. O resto com exceção de I, he, she, it, he, she, it, was, e o resto were, tá? Bom, de posse disso aqui, que eu vou deixar arquivado, nós vamos responder as questões da unidade 10. Ele pergunta, where were, olha só que legal a diferença de pronúncia que corresponde a uma diferença da grafia. Where were these people at 3 o'clock afternoon yesterday? Então, primeira coisa, a diferença entre where e were. Where, pronome interrogativo de lugar, onde? Where were these people? Então, na 1, você tem lá o Gary, né? Gary was in bed. Por que was? Gary é he, né? He, she, it was. Gary was in bed. Jack and Kate. Jack and Kate passado. Olha aqui, onde é que eles estão? No cinema. Né? Então vai ficar como? Jack and Kate was ou were? Por que were? Duas pessoas, sujeito composto, muito bem. Were. Dá para ler? Dá para ler? Daquele tamanho? Were at the cinema. Ah, professor, eu respondi at the movies. Dá na mesma. Né? São duas formas de se referir ao ambiente de cinema. I'm going to the movies. Eu vou, traduzindo ao pé da letra, vou aos filmes, mas não é isso que a gente, né, fala em português. Então, ambas as traduções dariam no cinema. At the cinema. Eu prefiro usar cinema, porque além de ser cognato, é um pouco mais preciso. Tá? Vocês podem me perguntar, professor, mas no ambiente fechado não é ainda cinema? Poderia também, tá? Preposições é um assunto que a gente não tratou ainda, então eu prefiro dar isso meio que pronto e acabado para vocês, por enquanto. Então, Jack and Kate were at the cinema. Sue. Olha a Sue lá, o que ela está fazendo? Está pegando o VLT do Castelo, né? Falar nisso, vocês viram que tem um projeto, parece que já liberaram, estava ouvindo hoje na rádio, 4 bilhões, 4 milhões, eu acho, então não sei, pro bondinho do centro. Vai ser massa mesmo, se parar de passar carro lá vai ser ótimo, porque aquele centro ali, pra mim, a gente fazia igual na Holanda, fazia um bolsão, botava carro,
e para entrar no centro, dois caminhos, ou a pé ou aluga uma bicicleta. Ali não tem condição de passar carro de jeito nenhum. Eu fico estressado, minha mulher gosta de ir lá na Cantinho Doce comprar coisas dos artesanatos dela, eu fico estressado toda vez que eu vou buscar ela lá. Estressado mesmo. Eu fico vendo a hora perder o espelho do carro. Bom, vamos lá. Sue tá aqui, ela tá na estação, não é do VLT, é de trem, tá? Sue, onde é que a Sue estava às 3? Sue is, Sue were, Sue was, e aí? Sue was. Por que was? Sue, she was. Passado, né? 3 horas da tarde já se foi aqui. Sue was in ou at the train. The train o quê? Ela está no trem ou ela está na estação? Então, in the train station. Ah, professor, por que eu não posso dizer the station of train? Aguarde, na nossa aula de grupos nominais, vocês vão entender por que eu não posso usar a preposição of. Tá? Train aqui, embora seja um substantivo, né? Todo mundo sabe que trem é o nome de uma coisa que existe no mundo, mas ele está funcionando com função adjetiva. Tá? E todo adjetivo em inglês vem antes do substantivo. Tá fácil? Estão acompanhando? Tranquilo? Próxima. Número 4. Talvez não dê para olhar, mas aqui é Mr. e Mrs. Hall. O senhor e a senhora Hall. Né? Então, começando pelo sujeito, Mr. and Mrs. Hall. Sujeito composto, portanto, tem que ser um dos casos do plural. Qual o pronome que vai substituir Mr. and Mrs. Hall? We, you ou they? É quem fala, é com quem fala ou de quem se fala? Terceira pessoa do plural. Portanto, they. They were. Onde é que eles estão? In a restaurant. Provavelmente vocês já expandiram bastante. Ah, muito bom. Muito bom. Só que se eu botar que eles estavam jantando, eu vou ter que usar um outro tempo verbal. Mas vamos supor que eles são como eu, que almoçam às 3 da tarde. Vamos supor que eles estavam almoçando. Então, vamos pensar. Qual o problema? É um exercício de passado simples. Se eu disser que eles estavam almoçando, que tempo verbal é esse? É o particípio gerúndio. Ou seja, estava fazendo, estava, né? É o passado contínuo. Aí você vai falar, pode? Claro que pode. Esse óculos dele me lembrou o seu Patropi. Vocês lembram? Vocês lembram do seu Patropi da escolinha? Pô, meu. Sei lá, entende? Parece que não sei. Foram dois fenômenos acontecidos aí. O óculos e o principalmente no livro. Aí chamou a atenção. Aí, pô, meu Patropi. Eu sou comunicador, sei lá, entende? Vamos lá, gente, voltando. Então, se eu digo que eles estavam fazendo qualquer refeição, eu vou ter a construção, verbo estar e um gerúndio. Isso me configura um presente contínuo. Está errado? Claro que não. Não é o foco da nossa unidade gramatical. Então, eu vou responder no passado simples apenas para manter o foco do que nós estamos praticando. Isso não quer dizer que uma resposta no passado contínuo estaria errada, né? Ela talvez só não atenda ao elemento que nós estamos praticando agora, tá?
Então, Mr. and Mrs. Hall were... E outra coisa, se você olhar bem a pergunta, ele pergunta, where were these people? Onde eles estavam? E não o que eles estavam fazendo. Mudar o foco da resposta de onde eles estavam para o que eles estavam fazendo implica ter que responder em dois tempos verbais diferentes. Isso é legal a gente observar, tá? Então, Mr. and Mrs. Hall were in the restaurant. Ah, professor, respondi, sei lá, in a restaurant, com um artigo indefinido. Tá certo também, você não sabe, vai depender de se você assume qual restaurante é, se você sabe qual é ou não, né? In a restaurant talvez seja um pouco mais adequado. Ah, professor, mas eu usei a preposição at. Tá, beleza, também cabe, porque o restaurante é um espaço que se você não designa exatamente qual, né, você pode dizer they were at a restaurant. In a restaurant ou at a restaurant, ambas dariam certo. O 5. Isso. Onde é que ele está? Como é o nome do rapaz aqui? É Ben. Ben was in the beach. Eu pergunto, tá certa essa preposição? In the beach, só tem um jeito dele estar in the beach. Se ele tivesse que nem o Seu Madruga e o Kiko enterrado dentro da areia. Porque in é dentro de, né? Onde é que está o Ben então, gente? On the beach. Ou at the beach. Ambas estão corretas. On the beach, at the beach. Ah, boa. E você? Where were you yesterday? Ora, se é um I was. Bom, eu não lembro exatamente where I was. Então eu posso fazer que nem meu querido irmão e responder assim, mas é um pouco mal educado, né? Ah, eu esqueci a preposição. Mas digamos que não está tão errado, porque eu estava na minha casa no Jardim Turu, e o Jardim Turu propriamente fica lá, nessa casa aí, né? Mas então eu vou dizer in my house, né? Porque eu quero ser um pouco mais bem educado. Em Caralhos House? Não, dá processo administrativo, né? Ainda mais que isso vai para a internet depois. Já não basta no debate eu ter falado que o som... pois é, né? Já como eu disse no debate quando o som caiu, já fudeu tudo mesmo, né? Vocês imaginam que ninguém nem achou legal, né? Mas aí a gente sempre tem os dois dedinhos aqui, né? Os melhores protetores auriculares do mundo, né? Vamos lá, gente. Exercício 10.2. Write am, is, are, no caso de presente, ou was, were, no caso de passado. Então a ideia aqui é que vocês aprendam a comparar, a discernir onde vai passado, onde vai presente e quais são as formas adequadas para cada sujeito, né? Então nós temos aqui o primeiro exercício. Last year. Last year é ano passado. Ora, se é ano passado, eu vou ter que usar um tempo passado. Last year she was 22. So, she is 23 now. O cara acabou de descobrir a América, né? Se o ano passado eu tinha 34, agora eu tenho 35. Né? Troféu joinha pro cara. Né? Vamos lá. Today the weather
Today. Então, e aí? Today the weather was ou is nice? É presente isso ou é passado? Presente. Então a gente vai descartar esse segundo elemento aqui. Vamos escolher entre esses três. Am, is ou are? The weather. O clima. Is. Today the weather is nice. But yesterday it was very cold. I hungry. E agora? Aí ele completa. Can I have something to eat? Posso pegar alguma coisa para comer? Posso comer alguma coisa? Eu estou ou eu estava? Me ajuda aí. I am hungry. I feel fine this morning. This morning indica que nós estamos falando um tempo verbal presente. E se fosse that morning? That morning. Aí vocês vão ter que lembrar da distinção this e that, lembra? This notebook. That notebook. Se fosse that morning, seria o quê? Presente ou passado? Passado, naquela manhã. Mais distante, temporalmente. Então, uma das coisas que vocês às vezes podem se equivocar é que o this e o that é pronome demonstrativo só espacial. Não, ele pode também ser temporal. E quando eu uso that, eu estou me referindo a um tempo distante. Tá bom? Esse distante é... Então, pode ser para frente e para trás. Aí é que tá. Depende, exatamente, depende do verbo, depende do contexto em que você está usando. Né? Por exemplo, vamos imaginar, tomorrow we'll have class. Então amanhã teremos aula. In that moment, we'll discuss the future. Naquele momento que é futuro, e aí isso, ou seja, o that ele pode ser uma distância para lá, para frente ou para trás. Ele tanto vai para um canto quanto para outro. Bom, ele diz, I feel fine this morning, but, aí a gente já espera o contraste, né? I very tired last night. I am ou I was? I was, porque é last night. E se fosse, em vez de last night, fosse a palavrinha... Por isso que minhas aulas demoram, porque eu gosto de ficar discutindo as coisas, mínimos detalhes. Se fosse tonight, esta noite, seria I was ainda? Repara. Oi? Aí seria I... Não, tonight já é noite. Né? Mas a gente não estava falando. Não, eu tô falando mais em relação à primeira frase. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que o negócio está dando aqui. Tudo que eu não queria acontecer então agora. O Gorro que inventou esse novo padrão, eu queria dar uma surra nele de tal, porque não mudou nada. As pessoas continuam tomando choque e agora vive essas porcarias de adaptador. A criancinha dele, né? Que ele tem que sustentar. Gente, falar em criancinha, eu tô com tanta pena do Eike Batista. Eu
eu tô morrendo de pena do Eike Batista. Porque ele agora só tem 5 milhões. Só. O Eike Batista, eu tô morrendo de pena dele, que a empresa dele tá desvalorizando, ele só já tem 5 milhões. Eu tô até, acho que vou fazer uma vaquinha para ajudar o Eike Batista. Um protesto em defesa do Eike Batista. Para pagar a indenização. Gente, agora tem que esperar o bicho ativar. Tá, mas eu vou discutir aqui. Ele diz o seguinte, se fosse... Ele diz assim, I feel fine this morning, ou seja, me sinto bem essa manhã. But I was very tired last night. Beleza, last night é passado. Então, mas deixa eu voltar o projetor, que aí eu consigo explicar melhor com o escrito aqui. Quando ele diz I very tired tonight, ele não pode dizer como vai se sentir, porque isso é imprevisível. Ele não falou nesta manhã. Sim, I feel very fine this morning. Mas esse esta manhã, aí é que tá, que eu falei, poderia ser that morning, né, para marcar a distância. Mas o this morning, isso é muito relativo, porque se ele ainda estiver no mesmo dia, ele pode se referir à manhã daquele dia como this morning, né? Nessa manhã, a gente não fala isso em português também? Nessa manhã eu não tive muito bem, né? E já é de noite, você fala essa, né? É a mesma coisa. Então aqui, voltando. I feel fine this morning, but I am, né, aí seria presente, very tired tonight. Ele não pode dizer I will be very fine tonight, porque você não pode prever como vai se sentir, né? Ou você se sente ou você se sentiu. Mas aí você tem que usar I hope to, eu espero, né? Aí você tem que projetar. Aí já é outra construção verbal, tá? Were you at 11 o'clock last Friday morning? Aqui teve um problema de escaneamento, ficou bem miudinha a letra, né? Where é interrogativo de lugar. Were you at 11 o'clock last Friday morning? Esse last ajuda absurdos. Was ou were? Were, porque é you. Where were you? Passado, né? Don't buy those shoes. Isso é um imperativo, né? Não faça, não compre. Don't buy those shoes. They very expensive. Não compre aqueles sapatos. Eles muito caros. Eles estavam ou eles são? Eles são muito caros. Opa! They. Bora, gente, ajuda. They are very expensive. Pronto. I like your new jacket. E aí vem uma pergunta. It's expensive? Bom, se alguém diz eu gosto da sua blusa, eu gosto da sua jaqueta, presume que essa blusa, essa jaqueta já foi comprada ou ganhada. A partir do momento que ele pergunta se alguma coisa cara, presume-se que foi passada, né? E que foi comprada. E ele quer saber o que? Se foi cara. It expensive. A gente aprendeu que no interrogativo temos o verbo, temos o sujeito, que pode ser no caso o pronome it, né? E o expensive como complemento. Pergunto, it was ou it were? Was. Então fica, was it expensive?
This time last year, ou seja, por essa época, no ano passado, this time last year, I in Paris. I was in Paris. Sim. This time last year. Last. Ou seja, vocês vão começando a desenvolver alguns macetes aqui. Quando vocês encontrarem. Oi? Tem um ponto depois do I. Não. Por que é que não tem uma possibilidade? Por que o quê? I é sempre maiúsculo. I é sempre grafado em maiúsculo. Mas como é que é a tradução? Como que é a tradução? Devolva a pergunta. Eu não entendi por que I. Quem estava em Paris? Alguém que precisa ser marcado. Né? Veja, this time last year, por essa época, no ano passado, I was in Paris. Por que é was? Quem ajuda? At this time last year, ano passado, por essa época no ano passado, ou seja, julho, né? Em julho do ano passado, eu estava em Paris, tá? Vamos lá. Where the children? I don't know. They alguma coisa. Here a few minutes ago. Opa. Quando vocês verem last, suspeita de passado. Quando vem ago, também. Ago significa o quê? Atrás. Mas não é o atrás físico, é o atrás temporal, né? Vamos lá. Where the children? Where are or where were? Where are the children? Ela quer saber onde as crianças estão agora. Como que você deduz isso? Pela resposta. Ela diz, I don't know. They were here. They were here a few minutes ago. Eu não sei agora. Eu sei sobre o passado. They were here a few minutes ago. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Bom, próximo, 10.3. Right, was, were, or was not, were not. Então o foco agora aqui é comparar afirmativo com negativo. Sempre no passado. Vocês não vão ter que ter a preocupação de identificar o tempo verbal. Tá? We were not happy with the hotel. Our room was, né? It was very small and it was not clean. Quais os dois problemas com o hotel? O quarto era muito grande? Era pequeno e não é que era sujo. Isso, ele não era limpo. É o eufemismo, né? Não está sujo. É que não está limpo. Não é que você é burro, é que você não é inteligente. Né? É mais ou menos isso. Né? A forma de não ofender. Vamos lá. Mark at work last week because he... Mark é um he. Se aqui o exercício já diz que não se trata de presente, que eu vou usar ou was ou were, ou was ou were. Mark was at work last week ou Mark was not at work last week? Because he, alguma coisa, eu. Eu só vou saber quando eu olhar a sentença toda. Então, Mark, aconteceu alguma coisa, ele estava ou ele não estava, não dá para saber ainda. No trabalho, because he was ill, ou he was not ill. E aí diz, he's better now, ele está melhor agora. Se ele está melhor agora, é porque ele estava doente. Então vamos respondendo de trás para frente. Eu
sinônimo de eu pode ser sick, né? Tá? Nesse caso aqui, gente, para interpretar esse contexto, a melhor coisa é ir de trás para frente, tentando usar da lógica. Se ele está melhor agora, he was ill. Não faz sentido eu dizer que he was not ill, que ele não estava doente, e está melhor agora. Bom, e se ele estava doente, é muito provável que ele estava ou não estava no trabalho. E, portanto, eu vou preencher aqui com was not. Que é a mesma coisa que was not. Concordam comigo? Eu ensinei isso para vocês como was not e agora estou apresentando a forma compressa, a forma contraída de was not. Was not. Ele está pedindo was not ou were not. Que na prática é was not ou were not. Tá? Eu deixei para trabalhar com a contração no momento em que ela ocorre no exercício. Mais uma. Yesterday, a public holiday. Yesterday, o que é holiday mesmo? Holiday. Aí você tem que voltar na língua inglesa, na morfologia. Holiday. Day, dia. E holly. Não é um problema. Tem uma coisa chamada dicionário. Holly vai dar santo. Só que o problema é que holiday, junto, ganhou um sentido muito mais amplo do que apenas dia santo. É todo e qualquer feriado. Vamos lá então. Yesterday, alguma coisa, a public holiday. Se é yesterday, só pode caber aqui um was. Was a public holiday. So, the banks closed. The banks. The banks. The banks. The banks. Not the bank. The banks. Então, mas qual a diferença? The bank was closed. But the bank was closed. Está corretíssimo. Mas quando eu digo the banks, the banks, o que eu tenho que fazer com o verbo? The banks were closed. Olha só. Por quê? The bank é it. It was. The banks é plural. É a mesma terceira pessoa, só que do plural. The banks, the banks were closed. Tá aqui a diferença. The banks were closed. Tá entendido por que não é was, é were? Tá? Ambos são afirmativos. Vocês acertaram no ponto em que disseram que cabe a afirmação, já que era feriado, estavam fechados. A única questão que ficou aqui é a questão da concordância com o plural. Diga, filho. Eu esqueci o nome. Oi? Sim, closed, fechado. Não está muito legível aqui, né? Mas enfim. E aí está aqui, they open today. Que é o... Estranho, né? Deve ser algum bug no programa leitor. They open today. Tudo bem? Então, they are open today. Isso aqui já é presente simples. O today denuncia, né? Que é presente simples. Informa apenas que hoje eles estão abertos. Bom, próximo aqui. Kate and Bill. Bom, eu tenho um sujeito composto. At the party. É uma pergunta. Se é uma pergunta, eu espero que o was ou were pule para frente invertido com o sujeito. Sujeito esse que é composto Kate and Bill, que é a mesma coisa que they. They were. Portanto, na interrogativa eu vou ter were they. Were Kate and Bill.
at the party. E aí ele vai dividir esse sujeito que é composto em duas orações, uma para cada sujeito. Isso. Então o que acontece? A primeira pergunta trata os dois como um sujeito só, homogeneiza. Na resposta eu tenho a divisão desses dois sujeitos em dois períodos, duas orações, perdão. Uma para cada sujeito. Então, Kate was there, estava lá. Kate was there. There onde? At the party, né, na festa. But, ou seja, ideia de contrariedade, Bill was not. Aí você pode perguntar, professor, não é necessário Bill was not there? Necessário não é. É redundante até. Por isso que está cortado. Poderia estar presente ali. Kate was there, but Bill was not there. O problema é there. Um problema de estilo. Então você simplesmente termina com o verbo na negativa. Contrariando aquela coisa do sujeito, verbo, complemento. Você vai perguntar, professor, cadê o complemento dessa oração depois da vírgula? But Bill was not. O complemento está implícito no contexto. Entenderam o que eu quis dizer? O complemento está aqui. O complemento é there, é o mesmo dessa oração. Só não está marcado para evitar repetição estilística. Tá? É uma questão estilística aqui. Bom, no 5, where are my keys? Dilema meu diário antes de sair de casa. Né? Where are my keys? Aí responde-se, they, já está marcado o pronome, essa ficou fácil, they were on the table. But they are not there now. Ou seja, estava, but estava. Não está mais. They are not there now. Olha o now aqui denunciando o presente simples. Essas manhas vocês têm que pegar. A diferença, só um minutinho. Uma coisa chata, velho. Não, coisa chata é o cara ligar na hora que ele sabe que eu estou trabalhando. Sabe, esses cornos tudo sabe que eu trabalho de manhã. Vamos lá. Where are they? I don't know. They are on the table. They are not here. They are not there now. Só para chamar a atenção de vocês têm que ficar atentos com esses advérbios de tempo. Now, today, né? This morning. Tudo isso indica presente. Last week, yesterday, last year. Tudo que tem last, né, indica passado. Vocês têm que estar acordados para isso, tá? Super espertos com isso, tá? Porque muitas vezes é a única dica que tem na frase sobre o tempo verbal. Finalmente, you at home last night. E aí pergunta, where, alguma coisa you. Bom, se na segunda oração ela pergunta where, onde, alguma coisa você, where, se é you, gente, só pode ser o quê? O exercício não deixa margem para falar em presente, né? Ele pede para completar com were ou was. No caso de you é were. Where were you? Onde você estava? Bom, se na segunda pergunta eu pergunto onde você estava, faz sentido eu afirmar you were at home? A pergunta é, faz sentido isso aqui? Você estava em casa. Onde você estava? You were not at home. Aí sim, você não estava em casa. Eu disse, eu sei. E onde é que você estava? Né? Where were you? Certo?
No próximo exercício, ele pede write questions. Então vai ter sempre a inversão sujeito e verbo, né? From these words, mais was, were, ou seja, ele dá as palavras. Quer que você acrescente ainda was ou were, dependendo do caso, né? E aí, finalmente, put the words in the right order. Coloque as palavras na ordem correta. Para que você possa resolver o exercício, já que são perguntas, ele te dá as respostas a essa pergunta, para que você saiba que pergunta exatamente você tem que fazer. Tudo bem? Exemplo, tem lá, late, you, this morning, why? E a pergunta seria, the traffic was bad. O trânsito estava ruim. Então, qual seria a pergunta? Why, que é o pronome interrogativo. O pronome interrogativo sempre pula para frente, mesmo para frente do verbo, que está invertido com o sujeito. Why were you, verbo sujeito, complemento, late this morning. Why were you late this morning? E o cara responde, the traffic was bad. Por que você estava atrasado de manhã? O trânsito estava ruim. É isso. Tá? Nós vamos, além de ter que pôr na ordem, inserir o verbo was ou o verbo were, já invertido com sujeito, uma vez que são perguntas, tá? E respondendo sempre essa questão. Por exemplo, essa daqui, o cara responde, no, it was easy. Se o cara responde, não, foi fácil, qual a pergunta presumida? Se alguma coisa foi difícil, né? O que era para ter sido difícil? Your exam. Então fica your exam. Bom, onde é que eu vou pôr o verbo? Your exam. Onde é que, perdão, your exam difficult ou difficult your exam? Difficult, o oposto de easy. Ele responde no. It was easy. Foi fácil. Portanto, qual era a pergunta? Estou falando do exame. Se o exame foi difícil. Your exam difficult. E como a gente sabe, calma, deixa eu molhar o bico. O verbo vem invertido com o sujeito. Was your exam difficult? Was your exam difficult? No, it was easy. Bom, no 3 eu tenho last week, where, não confundir com were, o passado. Esse você vai ter que colocar, ele já é uma responsabilidade sua colocar, ele não é dado. Pronome interrogativo de lugar, Sue and Chris como sujeitos dessa oração. Bom, a estrutura é verbo, sujeito, complemento, interrogação. Acontece que eu tenho também um pronome interrogativo de lugar, chamado where. Esse pronome interrogativo vai ser colocado onde? Na frente, na frente de tudo. Então a primeira coisa é uma questão de ordem. Where. Aí o verbo were. Por que é were? Porque os sujeitos são Sue and Chris. Where were Sue and Chris? E finalmente o advérbio de tempo. Last week. Semana passada. Será que deu? Vamos ver as respostas. They were on holiday. Eles estavam
Viajando no feriado, né? Quando eu digo alguém estava on holiday, implica estar fora do local de origem. Your new camera, how much? E aí o cara responde 60 pounds. O livro ainda não é da época do euro. Se bem que a Inglaterra não está mesmo na zona do euro, né? Então, 60 pounds é o preço. Vocês sabem o que é pound? Não. Libra. Tá? Libra esterlina. Então, qual é a pergunta? How much your new camera? Quanto custa ou quanto custou? Então fica como? Lembram das perguntas WH? Tinha um intrometido lá. Que intrometido era esse? Todos começavam com WH, lembra? Os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos que começam com WH. Era when, where, which, what, e how. How era o intrometido, ele não começa com WH, ele começa com H. Mas ele obedece às mesmas regras. Que regra é essa? Quando eu uso esse pronome interrogativo, a posição dele tem que ser na frente. Então, how much. Professor, por que esse much agora vem antes do was? Não seria how was much? Não, porque how much ele é composto de duas palavras. Ele é uma expressão que em português a gente traduz por quanto. A mesma coisa acontece com how many. Quantos. Eles são parentes próximos, tá, gente? O how many. Por exemplo, tem várias expressões que começam com how, mas elas são impensáveis separadas. How old, que fala de idade. How much e how many. E isso aqui o livro não explicou para vocês, mas eu vou explicar. How much? Milk. Oil. Gas. Money. Water. E tudo aquilo mais que eu depender de uma unidade de medida. How much? Quanto? Óleo, gasolina, dinheiro, água. Todos esses eu dependo de unidade de medida. Litro, moeda, real, dólar, né? Litro. Tá. Arroz, quilo. O que mais? Aí é quilo também. Vamos pensar aí seria o how far. How far, quão distante. Né? Tem uma expressão própria para isso. Mas basicamente, medidas de quilo, de litros, etc. Né? E de dinheiro. E o how many? How many reais? How many dollars? How many monkeys? Quantos macacos? How many monkeys? How many computers? Vocês estão percebendo que todos são passíveis de pluralizar? Significa que eles são contáveis. Palavra que tem plural é porque é contável. Palavra que não tem plural é porque é não contável. É o caso. Não existe óleos. Óleos. Não, óleo é óleo, é uma massa contínua. Eu preciso medir ele em litro, em quilo, sei lá, metro cúbico, né? Gas. Money. Aí você vai falar, professor, mas dinheiro eu conto. Não, você não conta dinheiro. Você não conta a riqueza. Para contar a tua riqueza, você precisa dizer se ela é em dólar, se ela é em real, se ela é em euro. Você precisa de unidade de medida. Por isso que eu pergunto, quanto custa tal coisa?
How much is this? Tem que falar R$1, brasileiro. Aí se eu quiser saber, por exemplo, em dólar, how many dollars is this? Que não é nem um pouco usual, porque geralmente quando você pergunta quanto é na moeda do país. A menos, né, que você deixe isso explícito que quer uma conversão de uma moeda para outra. Tá? Então é por isso que se usa o how much junto. Tá explicado? Já a barra aqui já indica, já manda que use junto, né? How much your new camera. Entre as barras já está na ordem. How much your new camera. Está faltando exatamente o verbo how much was your new camera. Desculpa, gente. Verdade. Your new camera. Pronto. 60 pounds. Vamos terminar de responder esse aqui, tá, gente? Angry you yesterday. Why? Why? Primeiro, porque ele é pronome interrogativo de razão. Né? Vocês já aprenderam o par why, because, né? Why, pergunta. Because, resposta. Eles são co-irmãos. Pronome interrogativo primeiro. E agora? Vamos ver a resposta. Why? Why o quê? Ele responde, because you were late. Porque você não trouxe o leite. Não, porque você estava atrasada, né? Ou atrasado. Então, why were, né? Que é o pronome interrogativo, agora o verbo, agora o sujeito. You. O que falta? Angry. Yesterday. Por que eu sei dessa hierarquia? Porque o advérbio de tempo, aquilo que se refere ao tempo, ao quando da coisa, vem sempre em final de frase. Sobrou pro angry vir nessa posição. O que é angry mesmo? Não confundir com hungry. Tá? Hungry é diferente de angry. Angry é isso aqui, ó. Não é bem triste. Eu não sei como faz o emoticon do puto. Zangado, né? Como é que o pessoal fala agora? Chateado. Vocês viram que o pessoal, depois da Copa das Confederações, eles falaram que a Shakira estava chateada com esse H. Não, mas depois o Piquet deu o Piquet de presente para ela e ficou tudo certo. Agora aquele Piquet era muito devagar. Se fosse o outro Piquet, o da Fórmula 1, alcançava o Neymar. Vamos lá. A resposta do nosso último exercício é yes. Então presume que é uma pergunta fechada. Tudo aquilo que eu respondo ou com yes ou com no, não deixa alternativa. Ou é sim ou é não. Ou é ou não é. É tipo pergunta de plebiscito. Sim ou não. Aliás, vocês sabem qual a diferença de plebiscito e referendo? Eu vi essa no Face ontem e quase morri de rir. No plebiscito é assim. Você quer tomar no rabicó? Sim, não. Referendo. Você gostou de tomar no rabicó? Sim, não. Essa é a diferença básica. Vamos lá. Nice the weather last week. E aí ela responde, yes, it was beautiful. Qual é a pergunta? Nice é adjetivo. Antes do nice tem um sujeito, the weather. E está faltando o quê? O clima. Está faltando o quê?
A pergunta. Qual que é a estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Interrogativa? Sujeito, verbo, complemento. Interrogativa. Verbo, sujeito, complemento. Quem é o verbo? Was. Tá faltando só um detalhe. Was the weather? Nice. E o last week, eu vou pôr aonde? Ele é uma expressão de tempo, eu vou pôr ele aonde? No final da frase, last week. Ele tá aqui só para encher o saco, né? Se eu perguntar was the weather nice, eu já tenho uma estrutura interrogativa. O last week é só para vocês estenderem a sentença, tá? Was the weather nice last week? Yes, it was beautiful. Esse nice é esse aqui, ó. É o joia, tá? O nosso próximo grupo de exercícios vai dar conta dos verbos que terminam em ed, como tried, copied, studied, danced, stayed, né? E vai também dar conta daqueles filho a mãe que não terminam em ed e que são mais comuns de aparecerem. Então a gente vai trabalhar com alguns verbos irregulares. Eu pediria... Volto. Aqui. Was the weather nice last week? Tá lá no comentário. Lá. Tá. A quarta. Tá faltando uma coisa muito importante. Não falta mais. Certo? Então na próxima aula nós vamos, por enquanto nós trabalhamos. Ele é sujeito, muito bem. Isso, o clima, né? O tempo. Então na próxima aula, a gente hoje trabalhou só com o to be, só com o passado do to be, com was, com were. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o passado de outros verbos. Isso vai implicar usar verbo auxiliar, que no passado, no presente era do, no passado ele é... Porra, gente. Não. Esse é presente também, é o presente do Rishi. E o passado é did. Tá? Então os próximos verbos nós vamos usar did para interrogar e negar. Tá? Eles vão terminar em ed na maioria dos casos. E os que não terminam, porque são irregulares, estão num quadrinho aqui. Esse quadrinho está completo? Não. Esses são os verbos que o livro mais usa. Tem quadrinho completo disso em qualquer bom dicionário de inglês. Todos os verbos irregulares e sua conjugação no passado simples. Eu acredito que eles tenham, mas tem também no Monte Castelo, acho que a editora... Gente, pega o dicionário online, vai no Hasta La Vista lá, baixa um craqueado. Não, você instala. Tá, mas é para tablet, né? Eu vou procurar algum bom dicionário. Então, porque se eu botar... Tem dicionário offline, eu tenho Oxford offline. O problema é que se eu botar para download para vocês, o cigarro me lasca, né? Porque não pode pôr nada pirata no cigarro. Eu trago uma mídia. Eu trago numa mídia.